bem com vocês? Diego Rosa na parada mais uma vez para mais uma bioaula com vocês. Continuando a membrana plasmática, só que hoje a gente vai falar das especializações da membrana plasmática. Mas professor, a membrana se especializa em alguma coisa? Não. Ela apresenta algumas estruturas que auxiliam, por exemplo, reconhecer células vizinhas, reconhecer partículas estranhas, se comunicar entre elas. Mas professor, as células se comunicam? Sim, elas se comunicam. Na verdade, os organismos pluricelulares, formados por muitas células, como as células têm que se reconhecer, elas também trocam substâncias entre elas. Como elas trocam substâncias entre elas, elas precisam de estruturas específicas. E daí eu falo nas especializações da membrana plasmática. E vamos lá para mais uma bioaula com o seu carequinha da biologia. Vamos lá, pessoal. Então vamos falar mais um pouquinho então das especializações da membrana plasmática. Então a membrana plasmática, como eu falei na primeira aula, ela é composta por uma bicamada fosfolipoproteica. O que é isso mesmo? Duas camadas de fosfolipídios intercalado com uma de proteína, onde eu expliquei na primeira videoaula como ocorre o transporte através da membrana plasmática. E vamos lá então, aqui eu tenho a membrana plasmática, certo? Aqui ao lado, por exemplo, eu tenho uma célula do intestino, uma célula do tecido intestinal. Notem-se que a célula do intestino eu tenho umas reentrâncias que parecem um monte de dedinho dobrado. São especializações. A membrana pode fazer essas dobras que vocês vão ver daqui a pouco, que se chamam microvilosidades, onde essas dobras aumentam a superfície de absorção do tecido intestinal. É uma especialização da membrana plasmática. Então a membrana plasmática, além de reconhecer, proteger a célula, controlar quem entra e quem sai de acordo com a permeabilidade seletiva, que eu expliquei no primeiro vídeo, a célula pode ter especializações de acordo aonde ela está, ela se especializa e melhora. Por exemplo, célula intestinal aumenta a absorção intestinal. Outras células podem ter mais adesão entre elas. Outras células que precisam transportar nutrientes, elas precisam ser mais aderidas. Então elas vão ter outras especializações. E assim por diante, que a gente vai ver todas as especializações da membrana plasmática. Essas alterações são relacionadas à função que desempenha. A célula intestinal, qual é a função? Qual é a função do intestino delgado, por exemplo? A absorção de nutrientes. Se a absorção de nutrientes, a membrana plasmática é especializada em aumentar essa superfície de absorção. Então ela é especializada ao quê? A aumentar a absorção de nutrientes, para ser muito eficiente nesse processo. É o que a gente vai ver. Então as especializações da membrana plasmática. Quais são as especializações? Eu vou ter as microvilosidades, que eu já vou separar para vocês no outro slide, onde as microvilosidades são essas dobras da membrana plasmática. Por que existem essas dobras? Se a membrana plasmática, por exemplo, das células intestinais fossem retas, elas absorveriam menos nutrientes. Como essas dobras da membrana, elas aumentam o tamanho da membrana e não aumentando a extensão dela, ou seja, aumentam a superfície de absorção. Então as partículas que podem cair aqui serão absorvidas com maior eficiência. São as microvilosidades. Olha aqui, olha uma micrografia eletrônica aqui das microvilosidades. São reentrâncias, dobras da membrana plasmática. Junções celulares. As junções celulares, elas comunicam e juntam as células. Elas fazem a comunicação entre as células, para as células ficarem aderidas umas com as outras. E no caso das junções celulares, nós vamos ver também os desmossomos, que são, entre aspas, botões adesivos ou estruturas celulares que aderem as células umas às outras. Os plasmodesmos, que também conferem a adesão e a comunicação, mas no caso da célula vegetal. Certo? Essas são as especializações. A gente vai ver uma por uma. Microvelocidades,
junções celulares, desmossomos e plasmodesmos. São as especializações da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática, qual é a função dela mesmo? Se vocês lembram da primeira aula, permeabilidade seletiva, selecionar quem entra e sai da célula. Mas elas podem ser especializadas de acordo com a sua forma e função, em qual local elas estão. Microvilosidades. Qual é a função que eu falei para vocês? As microvilosidades são dobras da membrana plasmática que aumentam a superfície de absorção de nutrientes. Tá lá, olha as dobras. Olha essas dobras aqui, ó. Microvilosidades. Embaixo das microvilosidades eu vou ter uma zona de oclusão e uma zona de adesão, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então, microvilosidades são projeções da membrana plasmática, dobras, certo? Também formadas pelo citoesqueleto, que na próxima aula, na verdade a próxima aula que eu já estou gravando, e já vai estar disponibilizada essa semana ainda, eu falarei das organelas celulares do citoplasma, onde eu vou falar muito do citoesqueleto, certo? Da célula. Nós iremos falar das estruturas, as organelas citoplasmáticas. Se liga nos próximos vídeos, galera. Não esquece do meu like, tá? Encontradas em células intestinais e nos rins. Por quê? São células que precisam ser especializadas em absorver nutrientes. Então elas precisam ter essas reentrâncias, essas dobras, para aumentar a superfície de absorção. Aumentando a superfície de absorção, é claro que ela vai ser mais eficiente no processo. Então, qual é a função das microvelocidades? Aumenta a superfície de absorção. Junções celulares, como o próprio nome diz, são estruturas que fazem a junção entre as células. O conjunto de células são os tecidos. Então, o conjunto de células elas precisam ser aderidas, juntas. E quando elas estão unidas, uma do ladinho da outra, elas precisam se reconhecer. Por exemplo, uma célula do tecido epitelial da pele precisa ser uma célula de revestimento, mas ela precisa reconhecer a outra célula ao lado dela, que é uma célula da pele. Precisa reconhecer a outra célula, transportar nutrientes para outra célula. Então, através das junções celulares, a gente vai ver que elas se reconhecem e transportam nutrientes uma para a outra. Então, as células elas se agrupam, formando tecidos, que são um conjunto de células, regiões basais e laterais, ou laterais e as junções basais, certo? Pode ser especializadas em juntar esses tecidos, juntar essas células. Então eu vou ter a zona de oclusão, estão vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a microvilosidades aqui em cima. As microvilosidades têm uma parte que se chama zona de oclusão. O que é a oclusão? Ela fecha, ela não deixa o quê? As substâncias irem para os outros tecidos, para os outros locais do tecido aqui. Então ela fecha, não permitindo que as substâncias passem pelos espaços entre os tecidos. Então a zona de oclusão fecha esses espaços. Eu tenho regiões basais e as laterais, que especializadas. Então eu tenho a zona de oclusão, que eu falei para vocês, presentes em células epiteliais intestinais e outros órgãos, garantindo que todos os nutrientes sejam absorvidos e impedem que passem pelos espaços entre as células. Então a zona de oclusão impede que os nutrientes entrem pelos espaços. Então eles percorram o espaço que ele chegue lá para ser transportado para os outros tecidos e não se perca no caminho. Então ela fecha essa passagem. Então os espaços entre as células. Já a zona de adesão que está ao lado, para que ela serve? Encontrada em diversos tecidos, garante maior coesão entre as células formadas por filamentos de actina. Então ela junta as células, ela permite maior coesão entre as células, formado por estruturas de actina, que nós vamos ter uma aula lá para frente falando do tecido muscular e vamos ver a actina e miosina, que são proteínas que ajudam, auxiliam na contração muscular. Então a zona de adesão, ajuda a unir as células. A zona de oclusão não permite que as substâncias se percam dos espaços entre as células. Zona de oclusão não deixa que as substâncias passem. A zona de adesão permite a adesão entre as células dos tecidos. Então lá, olha aqui, ó.
Ó, aqui eu tenho microvelocidades, aqui é uma micrografia eletrônica. Ah, professor, mas eu quero ver o desenho bonitinho. Você não vai ver o desenho bonitinho no microscópio, né, gente? Vocês vão ver aqui, ó, uma micrografia. Aqui eu tenho a microvelocidades, não dá para ver muito bem, mas é uma microvelocidade. Zona de oclusão, certo? E a zona de adesão aqui ao lado, tá? Ou seja, a zona de oclusão não deixa que os nutrientes absorvidos se percam entre os espaços do tecido. Já a zona de adesão faz a coesão entre as células para essas células formarem o tecido. Junções comunicantes. Entre as células podem haver também essas junções, esses canais, que permitem o quê? A passagem de moléculas conectadas. Essas junções comunicantes são chamadas de gap ou nexus. Essas junções conferem a capacidade de trocar íons, moléculas entre si por canais que as comunicam, certo? Então no caso aqui, ó, músculos estriados cardíacos, músculo do coração. Na verdade, o músculo do coração, ele tem um movimento involuntário, a gente não controla o músculo estriado cardíaco. E ele precisa o quê? De uma série de íons para haver a contração muscular. Então esses íons têm que atravessar esses canais. Essas junções comunicantes entre as células estriadas cardíacas são chamadas de junções gap ou nexus. Desmossomos. Olha os desmossomos aqui, gente. Eu tenho as microvelocidades e os desmossomos. Desmossomos são esses botãozinhos adesivos que servem o quê? Para juntar as células, adesão entre as células. Presente nas células epiteliais da musculatura cardíaca, formados por queratina. O que é uma queratina, gente? Queratina, de pelo, de cabelo, são proteínas, tá? E substâncias adesivas que garantem sustentação e adesão entre as células. Então esses botões adesivos garantem a adesão entre as células para formar os tecidos, tá? E ela permite o quê? Uma grande tração. O tecido muscular, por exemplo, ele é tracionado, ele tem uma grande contração muscular. Então esses botões adesivos, esses desmossomos, garante a adesão entre as células, que a célula fica coladinha uma na outra, formando os tecidos. Alta resistência à tração, ou seja, muita força muscular, ela continua lá juntinha uma da outra, certo? Tá aqui os desmossomos aqui, ó. Microfilamento da célula apresentado vários desmossomos, ó. Todas essas bolinhas aqui são os desmossomos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, olha aqui, ó. Os desmossomos são esses botões onde a célula gruda uma na outra, aderência, força de tração. E plasmodesmos, vocês estão vendo aqui, ó, plasmodesmos eu não encontro na célula animal. Eu vou encontrar onde? Na célula vegetal. Gente, a célula vegetal apresenta a parede celular. Vocês estão vendo aqui ao lado? E a parede celular é rígida, é dura, confere a resistência. E a parede celular da célula vegetal é composta de celulose. Como existe uma célula tem que ficar do ladinho da outra e essa célula confere a resistência, ela não tem como se comunicar, ela não teria como trocar substâncias. Então os plasmodesmos são essas comunicações, esses canais que permitem a comunicação entre uma célula com a outra, para ela trocar substâncias e se comunicar umas com as outras. Aonde eu encontro? Célula vegetal. Então, olha lá. Permite a conexão entre o citoplasma de uma célula e da outra. Qual é a função? Transporte de moléculas. Então, os plasmodesmos encontrados na célula vegetal. E nós temos aqui os hemidesmossomos. Mas, professor, eu lembro que você já falou lá em algumas aulas, para quem lembra da minha aula, estou vendo que você está com essa carinha que já assistiu minha aula, ou já foi meu aluno, vai lembrar. M de metade, desmossomos dos botões adesivos. Quando a gente fala em M, porque ele parece o desmossomos, mas ele é a metade do desmossomos. Olha aqui, gente. O que acontece? O M desmossomos, ele fica na lâmina basal, na base dos tecidos aqui, por exemplo, do tecido epitelial aqui, ó. Estão vendo? Na base. E qual é a função?
também adesão, força de tração, como os desmossomos. Só que a diferença é que ele fica na lâmina basal, tá lá, ó. Parecido com metade do desmossomo, situado na base dos tecidos epiteliais, ó, na base. Formados pela associação de integrinas e filamentos intermediários de queratina, ou seja, proteínas, além da queratina, a integrina, que é um tipo de proteína. A diferença dos hemidesmossomos, que eles ficam na lâmina basal do tecido epitelial. Os desmossomos ficam em quase todos os tecidos. Envoltórios externos à membrana plasmática. Nós falamos agora de pouco que a célula vegetal tem a parede celulósica. Não tem a parede celulósica? Ó, aqui em volta da parede celular. Ela tem uma parede de celulose para proteger a célula. Por quê? A célula vegetal ganha uma grande quantidade de água. Então essa parede protege para que a célula não estoure, etc, etc. A gente vai ver lá em botânica também, tá? Mas, além das especializações da membrana plasmática, nós apresentamos os envoltórios da membrana plasmática. São invólucros extras que podem aparecer, conferindo maior resistência à membrana plasmática. Parede celular da célula vegetal e o glicocálix, ou glicocálix, que é uma estrutura, certo? Que fica aqui, parece uma anteninha, que fica em cima da membrana plasmática. Vocês vão ver que tem a função de, além de proteger, revestir, conferir resistência, também a principal função é reconhecer outra célula, reconhecer uma proteína estranha, reconhecer, sei lá, uma bactéria que tenta invadir seu organismo. Ele reconhece a proteína diferente da dela. Nós já vamos falar aí nela. Então, envoltórios externos. Vamos falar de dois. Glicocálix e a parede celular. Então, essas estruturas conferem maior resistência à membrana plasmática, mas não alteram a sua permeabilidade. O que é permeabilidade? Passagem dos nutrientes. Lembrando que a membrana plasmática ela é semipermeável. Vamos lá. Então, o glicocálix. O glicocálix, gente, voltando. Deu um probleminha aqui, mas já voltamos, né? O glicocálix, pessoal, olha lá. O glicocálix do grego glico. Cálix envoltório. Se eu estivesse na sala de aula, você já me conhece. Eu falaria, estou falando grego? Estou. Glicocálix vem do grego glicocálix, glico, doce, cálix, envoltório. Então, em cima da membrana plasmática, nós temos essas estruturinhas aqui, ó, que é chamada de glicocálix. Ele é composto do quê? Por que é chamado doce? Porque ele é uma glicoproteína. Ele é feito de um carboidrato, entre aspas, um açúcar, com mais proteína, formando uma glicoproteína, presente em células animais e protistas. Não tem na célula vegetal, eu tenho nos animais e nos protistas, nos protozoários. Confere resistência à membrana plasmática. Duas funções do glicocálix. Proteção, barreira contra agentes químicos e físicos, formam a barreira, e reconhecimento. Por que reconhecimento? Através dessa glicoproteína, que ela vai reconhecer se a outra célula que está ao lado dela é a mesma célula do mesmo tecido, ou se é um invasor, ou se é uma bactéria, etc. e etc. Tá? Então, ó, proteção e reconhecimento. E retenção de nutrientes. O glicocálix também ele é responsável por reconhecer, por exemplo, uma transfusão, um transplante de órgãos, por exemplo. Você recebe um outro órgão, e ele é responsável por reconhecer, por exemplo, se aquela é uma proteína estranha ou não. Ele faz o reconhecimento e a rejeição de um órgão, por exemplo. Então ele reconhece, ele é capaz de reconhecer a célula, reconhecimento celular. Então, glicocálix está aí. Parede celular. Parede celular, professor, eu aprendi lá que parede celular está lá na célula vegetal. Eu não tenho só na célula vegetal a parede celular, gente. Eu tenho na célula vegetal. Eu tenho nos fungos, no reino fungi, também estou preparando uma aula de reino fungi para vocês, tá? E também nas bactérias, onde eu tenho uma estrutura chamada peptido glicano, que é a composição da
Parede celular das bactérias. Então eu tenho parede celular em diferentes seres vivos, tá? Nos animais tem parede celular? Não. Nos fungos, nos vegetais e nas bactérias. Qual é a função da parede celular? Proteção, revestimento. Então a camada mais rígida de revestimento, proteção, redução da capacidade de alterar o formato. Olha lá, a célula vegetal, por exemplo, ela ganha uma grande quantidade de água. Se ela ganha uma grande quantidade de água, ela não pode estourar, ela não pode romper, ela tem que proteger a célula. Então essa é a função dela. Encontrada em diferentes organismos, permeável sem exercer controle sobre as substâncias que entram e saem. Ela não controla quem entra e sai. Quem que controla? A membrana plasmática. Ela protege, confere resistência à célula. Células animais não apresentam, célula vegetal, a parede celular é de celulose, que é um carboidrato. Nas bactérias eu tenho uma substância que chama peptidoglicano. E nos fungos é de quitina. O que é a quitina? É um carboidrato. Também esse carboidrato vai estar presente lá no exoesqueleto dos artrópodes, dos insetos, etc. Tá? Naquele esqueleto externo. Então a parede celular das... Tá errado aqui, tá escrito errado, depois eu corrijo, né? Faz parte dos elos. Parede celular de celulose, tá? No caso dos vegetais. No caso dos fungos, a parede é de quitina, que é um carboidrato. Esse carboidrato, a quitina, é um carboidrato também que eu falei para vocês, encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. Já a parede celular das bactérias, ela é de peptidoglicano, que ó a estrutura do peptidoglicano. Eu tenho peptídeo, certo? Se vocês lembram, peptídeo, dipeptídeo, né? Unidades básicas das proteínas, certo? Ligado com um açúcar. Olha, N-acetilglucosamina mais ácido N-acetilmurâmico formam peptidoglicano. E o peptidoglicano forma a parede celular das bactérias, certo? Belezinha, gente? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula mais rápida de especializações da membrana plasmática. Continuem curtindo meus vídeos, inscrevam no meu canal. Eu estou fazendo com muito carinho esses vídeos para vocês. Preciso que vocês deem like para a gente continuar tendo esse material e tendo um retorno de vocês. Eu quero agradecer imensamente também a todas as mensagens de carinho pelo meu primeiro vídeo, certo? Fiquei muito contente, fiquei mais animado em produzir mais vídeos para vocês. Beijo do Carequinha da Biologia, um forte abraço. Até mais, galera. Beijo no coração de cada um de vocês. Fui!